Salmo de número 133, versículos de 1 a 3. Diz assim o Senhor Deus: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, Deus de glória e majestade, nós nos curvamos diante do Senhor, ó Pai. O Senhor é todo-poderoso, o Senhor é misericordioso, e o Senhor nos atraiu hoje à Tua casa, ó Pai, para podermos ouvir a Tua palavra, para podermos adorar o Senhor com louvores e ofertas, ó Pai, para ter comunhão uns com os outros, ó Deus. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado por cada família que está firme no seu lugar e representando a igreja lá em Ribeirão Preto. Nós glorificamos o nome do Senhor por essa igreja amada aqui, ó Pai, que tem se esforçado a alcançar a sua Jerusalém e até os confins da terra, ó Pai. E como testemunha que o Senhor tem feito lá em Ribeirão Preto, almas têm sido salvas, ó Pai. O Senhor tem sido glorificado. A minha família tem sido abençoada por estar no meio do Teu povo hoje e também no TBM de Ribeirão Preto, ó Pai. Continua abençoando, falando aos corações. Eu peço, abençoa essa mensagem, cada coração, fala com o Teu poder e ajuda cada vida, ó Pai. Peço também, enche-me com o Teu Santo Espírito, Senhor, que eu venha falar somente aquilo que venha glorificar o nome do Senhor. E muito obrigado por tudo por esse dia. É isso que eu peço em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Poder sentar, irmãos. Buscando a excelência na comunhão. Então nós vemos que o mundo hoje busca tudo o que é excelente. Então nós entendemos o que nós estamos passando no nosso país. Talvez não entendamos tudo, mas sabemos que as notícias não são boas. Nós queremos excelência, nós queremos pessoas melhores nos governando, nós queremos leis justas, nós queremos ser recompensados pelo nosso trabalho, sempre buscando a excelência. Isso não é errado, é bom, faz bem ao ser humano. Mas a Bíblia fala que há algo mais excelente do que isso, é a excelência da comunhão. Então nós vemos nesses versículos o Senhor dizendo, sendo um sábio conselheiro e autor de tudo que é bom e excelente, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus diz isso porque a desunião é algo natural do ser humano. Realmente o ser humano só quer união quando algo favorece ou alimenta o ego. Mas esse tipo de união nos traz um vazio e desânimo ao longo do tempo. Nós somos realmente felizes somente quando nós temos a união bíblica e praticamos no dia a dia uns com os outros. A palavra comunhão quer dizer participação em comum, acordo, harmonia. Deus, em sua criação, fez tudo em harmonia para que o mundo tivesse comunhão entre tudo que foi feito. Havia harmonia entre Deus, Adão e Eva e toda a criação. Havia paz, saúde e felicidade verdadeiras, até o dia em que eles pecaram contra Deus. Aí então entrou a separação que o pecado traz entre Deus e o homem. Deus, em seu amor, logo após essa queda, mostrou seu desejo sincero de ter comunhão com o homem, indo até Adão, mostrando os resultados do pecado, mas também sua graça e salvação eterna. Irmãos, por essa demonstração de graça de Deus por Adão e Eva, todos aqui hoje estamos salvos por Jesus Cristo. Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou a raça humana. Deus enviou Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nosso Deus quer que tenhamos esse mesmo desejo que Ele tem, de fazermos o máximo, pelas maneiras bíblicas, buscarmos a excelência na comunhão uns com os outros. Agora, como buscar essa excelência na comunhão? Vamos ver alguns pontos da Bíblia, como buscar essa excelência na comunhão. Em primeiro lugar,
aceitando o conselho de Deus. Aí em Salmo 133, versículo 1, Deus fala: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui propriamente, Deus está nos mostrando esse conselho a fim de nos levar a pensar: há algo nesse mundo melhor do que isso? Será que há alguma coisa que traga tamanha alegria e satisfação entre os crentes, além da comunhão? Então, em primeiro lugar, na comunhão, a bondade. Em Atos capítulo 2, versículos 44 e 45, o Senhor Deus nos diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Então, na comunhão bíblica, há bondade, pois esta união vem do Espírito Santo que habita em nós, e somos despertados em nossos corações pelo seu amor, a fazer obras de bondade uns para com os outros, e entrarmos em um sentimento de graça e alegria que vem de Deus, nosso Salvador. Nunca achei um lugar de tamanha bondade como na casa de Deus. E eu sei que você, da mesma forma, tem essa testemunha na sua vida. Pessoas que vêm com a palavra certa, no momento certo. Eu lembro um dia que estava em pecado. Meu pecado era questão de oferta. Eu estava dando meu dízimo, estava fazendo na época o instituto, tinha casado fazia pouco tempo, e eu tinha que pagar a mensalidade do instituto, e por coincidência, era o mesmo valor da minha promessa de fé. Meu pastor, o pastor Jaime, que os irmãos, alguns conhecem ou não, não sei, mas o pastor Jaime sempre ensinou sobre missões, e eu ouvi muitas vezes a mensagem, mas naquele momento de aflição, eu pensei: preciso pagar o seminário, eu vou tirar da promessa de fé para pagar um seminário. Deus vai entender que é um investimento. E eu não dei. E quando eu não dei, a minha vida se tornou um turbilhão, porque eu tirei dos missionários, eu tirei da obra missionária, eu tirei do alvo supremo de Deus, que são as almas, acreditando que investindo no seminário, na minha mensalidade, estaria fazendo uma grande obra para Deus. Estava errado. E por 6 meses eu sofri, porque eu falei para minha esposa: vamos tirar esse mês, no mês que vem te acerta. Mas no mês que vem as coisas fecharam, as portas se fecharam, o tempo ficou feio realmente, né? Como estava ontem, escuro, nublado, chovendo. Então não havia esperança. E na igreja, no domingo de manhã como esse, o pastor Jaime trouxe a mensagem lá em Malaquias, em que me roubais nos dízimos e nas ofertas. E naquele dia aquela mensagem quebrou meu coração, e por coincidência, que eu falo coincidência, mas não é, era a obra de Deus realmente, minha esposa estava no serviço temporário, recebeu o acerto, e o acerto era o valor correto para pagar minha mensalidade do instituto, minha e dela, de um semestre, e também o valor exato para devolvermos nossa promessa de fé. Naquele dia eu vim no apelo, pedi perdão a Deus, e eu voltei para o banco e falei para minha esposa: vamos devolver tudo para Deus. Minha esposa falou assim: vamos fazer as contas. Ela fez técnica de contabilidade, né? Então eu falei: não vamos fazer contas, vamos devolver tudo para Deus. E à noite nós demos nossa promessa de fé atrasada, e ficamos sem o dinheiro para pagar todo aquele semestre do instituto. E eu cheguei na segunda-feira para o deão do instituto e falei: ó, Deus tocou no meu coração, fiz isso, diante de Deus, para a glória dele. Eu não tenho dinheiro para pagar o instituto, vou dar para o senhor um cheque, que eu não tenho valor, mas eu vou dar um cheque para o senhor, porque eu não gosto de ficar sem pagar as contas. E o deão falou: isso é entre você e Deus, não posso fazer nada. É bem misericordioso, né? Aí eu falei: amém, entreguei o cheque. Aí passou alguns dias, na quarta-feira, o pastor Jaime pregou uma mensagem muito boa, e no final, lá na saída, ele disse para mim: espera um pouquinho, você e sua esposa, que eu tenho algo para falar para vocês. Aí eu falei: amém. Esperamos todo mundo ir embora. E ele falou: uma igreja pagou para vocês o semestre inteiro do seu instituto, mensalidade, tudo. Eu falei: puxa, não acredito. Glória a Deus, Deus é misericordioso, amém, irmãos? Aí veio o diabo, né? Falou assim: mas espera aí, você falou com o deão falou com o pastor, e o pastor providenciou. E eu fiquei assim, né, com uns anos, passou anos, e um dia eu tive a oportunidade de dar esse testemunho, e falei no púlpito, né? Eu acho que o deão falou, né?
Aldeão lá sentado, eu não falei nada não, isso aí foi coisa do diabo, colocou na sua mente. Então, glorifiquei a Deus, porque Deus ouviu e Deus respondeu. Nós temos que dar passo de fé, amém, irmãos? Mas eu quis dizer isso porque atos de bondade acontecem na casa de Deus. Eu sei que tem pessoas que fazem bondade aí fora, mas atos de bondade que duram para a eternidade são feitos na casa de Deus. Então, a comunhão na casa de Deus traz grande alegria, traz grande bênção. Todos nós somos abençoados na casa de Deus em comunhão. Então, nos crentes da igreja primitiva, havia esses atos de bondade que ajudaram a muitos e motivaram muitos outros a fazerem a vontade de Deus e despertaram outros tantos a conhecerem a Jesus como seu Salvador pessoal. Eles estavam juntos, tinham tudo em comum e repartiam com todos, e isso chama a atenção de muitos, pois o amor atrai e une pessoas. Jesus veio e deu tudo que ele tinha, a sua vida, por amor a cada um de nós. E até hoje, Jesus Cristo atrai as pessoas para o perdão e salvação eternas. 32 anos atrás, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Uma coisa muito injusta que eu acho até hoje, eu coloquei diante dele os meus pecados, o pior que eu tinha, e ele me deu perdão e salvação eterna, e prometeu estar comigo até a consumação dos dias, dos séculos. E ele tem feito isso fielmente, e hoje está comigo aqui, porque Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Com cada um de nós, Deus ama você, Deus quer usar a sua vida. Na comunhão, a suavidade. Em Atos 2, 46 e 47, a Bíblia fala: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então havia nesses crentes a palavra especial, que é a perseverança. Eles eram extremamente perseguidos pelo governo romano, eram perseguidos pelos judaizantes, mas eles estavam firmes, juntos, na igreja, servindo a Deus. Por que eles estavam assim? Porque eles conheciam a palavra. Em Isaías 56, 7, a Bíblia fala: e também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então eles tinham uma casa onde podiam falar com Deus, e Deus falar com eles. Um lugar santo onde o Senhor ordenava as suas bênçãos dos altos céus. Então, vivendo essa comunhão com Deus, esses irmãos, o seu dia a dia, tinham tudo em comum. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, que é uma comunhão simples, não havia malícia, sempre louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, por essa atmosfera do céu aqui na terra, Deus fazia o maior milagre. Pessoas se achegavam e se convertiam ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não há maior milagre do que ver almas salvas, amém? Quantos aqui tem uma pessoa que você quer que seja salva por Jesus? Todos nós, amém, irmãos? Parentes, amigos, pessoas que nem conhecemos, pessoas do trabalho. Nós queremos que essas pessoas conheçam esse Senhor que nós conhecemos, esse Deus maravilhoso, que mesmo que a morte venha triunfar sobre nossa vida, nós temos esperança eterna no Senhor Jesus Cristo, a ressurreição, estar com Ele para sempre. Jesus prometeu nos levar para junto de si, aonde Ele está, no céu, para todo sempre. Então, essa deve ser uma busca constante em nossas vidas, porque a tendência natural é de não buscarmos a comunhão bíblica. Buscando essa comunhão, a acharemos, pois é o desejo de Deus termos essa comunhão. Então, como vimos, Jesus nos mostra, devemos buscar a comunhão, pois é muito boa e suave para nossas vidas neste mundo. Como buscar essa excelência na comunhão? Em segundo lugar, observando a comparação de Deus entre a comunhão e o óleo. Salmos 133, versículo 2. Diz assim o Senhor nosso Deus: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Deus usou Arão como exemplo, pois era um sacerdote de Deus,
para as coisas espirituais. Era constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Em Hebreus 5:1 nos mostra isso. A Bíblia nos diz que somos sacerdotes do Deus Altíssimo, em Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, Jesus nos mostra sobre a comparação do óleo, descendo sobre a cabeça, a barba e todo o corpo de Arão, porque o óleo, ele evita atritos. Em Eclesiastes 9:8, a Bíblia fala: em todo o tempo sejam alvas as suas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo também tem o simbolismo do Espírito Santo. A união entre os irmãos é saudável, assim como o óleo, símbolo do favor de Deus, como diz a Bíblia, o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Os corações são guardados para não sofrerem atritos, quando o óleo da união é constantemente aplicado. Se você tem um carro, você sabe, se faltar óleo no motor, as peças que estão lá passando uma na outra, se não tiver o óleo, rapidamente aquele motor funde, e quando funde o carro não vai para frente. Você tem um prejuízo muito grande para pôr aquele carro em movimento de novo, e aquele motor não é mais o mesmo, é um motor recondicionado. Ninguém quer isso. Nós temos que sempre estar mudando o óleo, vendo o nível do óleo. Lembra, é algo que nós temos muita estima. Se você tem um carro, é assim que deve ser tratado. Eu fui mecânico muito tempo, né? Então, meu chefe sempre falou: já viu o óleo do motor que você trocou o óleo? Você apertou o bujão do cárter. Se você me fundir um motor aqui, você vai pagar. Então, como jovem, né, 15 anos, eu tive que me desdobrar lá para ter toda a atenção para fazer o melhor serviço. Irmãos, todos nós aqui somos diferentes uns dos outros. Cada um tem uma personalidade. De Deus, cada um tem um dom que Deus dá a cada crente. Nós devemos desse óleo da unção, da comunhão, para que nós possamos viver juntos, suportando uns aos outros. Amém, irmãos? Quando falta a comunhão, o óleo dessa comunhão realmente causa atritos. E quando há atritos, há problemas sérios. Muitas vezes a igreja para, a família para, o sofrimento é grande, os traumas são grandes, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá essa bênção. Se nós estivermos sempre buscando essa comunhão, buscando a orientação de Deus na sua palavra, deixando o Espírito Santo atuar, tudo isso é evitado e Deus abençoa. Agora o óleo, ele brilha. Em Provérbios 4:18 a Bíblia fala: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O óleo brilha e a união se manifesta também da mesma forma. A glória de Deus é vista publicamente quando os irmãos, pela bênção de Deus, vivem em união, pois era esse o propósito de ungir com óleo os sacerdotes. A união toca e faz bem a todas as partes da vida humana, como o óleo da unção entre a cabeça do sacerdote até a orla das suas vestes. Então o óleo era derramado e ele cobria o corpo inteiro do sacerdote, mostrando que esse óleo da união, da santa unção da comunhão, toca todas as partes da vida humana, abençoando. Agora, o óleo também exala um cheiro suave. Em 2 Coríntios 2:15, a Bíblia fala: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Como a fragrância agradável é percebida no ungir com óleo, preparado para este fim, também é agradável o espírito de união a todos que conhecem Ele. Aquele bom perfume de Cristo será sentido à distância. Então, um dos motivos de ungir o sacerdote com óleo era essa fragrância, algo diferente, algo de Deus. Então, devemos pedir a Deus todos os dias que nos mantenha nessa santa unção da comunhão e viveremos todos os dias glorificando o seu nome. Como vimos, devemos ter essa santa unção da comunhão. Terceiro lugar, como buscar essa excelência na comunhão? Observando a comparação de Deus entre a comunhão e o orvalho. Em Salmos 133, versículo 3. Como o orvalho de Hermon, e como que desce aos montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. No monte Hermon, o seu orvalho é tão abundante
que as tendas dos viajantes aparecem molhadas, como se sobre elas caíssem grandes gotas de água, e onde a água tem abundância e vida. Nós passamos um tempo atrás, um tempo de muita seca. Houve sofrimento para muitas pessoas aqui no Brasil, mas eu creio que Deus estava mexendo com tudo, com o governo, com as vidas. Sem água ninguém vive, né? O sofrimento foi extremo. Em São Paulo a gente ouviu muitas notícias ruins de muitas pessoas que sofreram essa sequidão. Mas Deus estava mexendo em corações. Quando a chuva veio, e essa chuva que choveu ontem, né, até em Ribeirão, chuva fora de época, muita chuva, nós glorificamos a Deus, porque eu lembro quanto que eu fiquei doente no tempo seco, né? Foi difícil demais, mas Deus abençoou. E nós vemos que isso é da graça e misericórdia de Deus. Não há dinheiro no mundo que faça chover chuva do céu na terra, se não for misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Essas pequenas coisas, que parecem pequenas, mas são grandes e abundantes bênçãos de Deus em nossas vidas. Então, a comunhão é refrescante. A união é refrescante, como o orvalho de Hermon, o que desce os montes de Sião. O orvalho é símbolo de bênçãos. Em Provérbios 19, 12, a Bíblia fala: como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Então, com tal bênção, os corações cansados são restaurados para louvarem e cantarem quando têm comunhão boa com os irmãos. As mãos do trabalhador são reforçadas e reanimadas grandiosamente quando todos de igual forma se esforçam pelo mesmo alvo. E o nosso alvo nessa manhã é glorificar o Senhor Jesus Cristo. Jesus ouviu de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Amados, se você está em aflição, e uma pessoa que você conhece já por 3 anos, essa pessoa só fez o bem para você, e essa pessoa te trai, abandona, como você se sente? Como Jesus se sentiu naquele momento em que Pedro o negou 3 vezes? A Bíblia fala que Jesus fitou Pedro, e a Bíblia fala que aquilo lá quebrou o coração de Pedro, e ele foi chorar amargamente. Jesus não abandonou ele, Jesus foi e o restaurou. Amém, irmãos? Pedro foi usado grandiosamente por Deus. Ele morreu pelo nome de Cristo, e hoje está na glória com seus galardões. Pedro não se arrepende da obra de Deus, mas creio que aquele dia marcou muito a vida dele, porque naquele momento ele não queria ter parte com Jesus, comunhão com Jesus, mas Jesus, ao contrário, queria. E Jesus fez tudo para que essa comunhão fosse restaurada com todo o poder. Jesus trabalha todos os dias, amém, irmãos? Ele quer que a nossa comunhão com Ele seja crescente cada dia, e uns para com os outros. Eu sei que não é fácil, vemos dias turbulentos, mas Jesus quer que nós tenhamos esse mesmo alvo, comunhão para glorificar o nome de Jesus. Então o orvalho também, ele não espera o homem pedir, ele vem da parte de Deus, como nos mostra em Miqueias 5:7, a Bíblia diz: e o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda a filhos de homens. Então, nessa manhã, Deus estendeu novamente sobre cada um de nós as suas misericórdias. E as suas misericórdias não têm fim, e são a causa de nós não sermos consumidos. É certeza que se não tivesse misericórdia de Deus, eu, como pecador, já estaria fora desse mundo há muito tempo. Mas estou vivo hoje pela misericórdia de Deus e cada um de nós. Amém, irmãos? Como esse Deus é bom. Então Ele espera de nós que nós tenhamos esse mesmo desejo de ter comunhão uns com os outros. Não esperar o irmão ter essa comunhão, mas nós, com iniciativa própria, irmos e buscarmos essa comunhão. O irmão que ama corretamente não espera ser amado primeiro. Em 1 João 4,19, Deus fala: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus não viu nada de bom em nós, mas Ele teve o desejo e foi até nós, nos amando primeiramente, e assim somos abençoados por Deus. A comunhão é importante também. A união entre irmãos é importante. De Sião, de Jerusalém, saiu os sacerdotes que ministravam diante de Deus pelo povo. O povo sem um sacerdote que agradava a Deus era um povo sem esperança de felicidade com Deus. Mas de Jerusalém, Deus ordenava a bênção e a vida,
pela palavra e ministério dos profetas e sacerdotes. Então, a união entre os irmãos em oração, em obediência, em amor, é fonte de bênçãos na vida dos cristãos, como Sião era a fonte das bênçãos divinas no povo de Israel. Então, nessa manhã, Deus nos chama a uma situação excelente, buscarmos a comunhão uns com os outros. Sem isso, irmãos, é impossível andarmos felizes com Cristo cada dia. É algo necessário, amém? Necessário pedir perdão, oferecer perdão, como Cristo fez. Jesus perdoou aqueles que não pediram perdão. Jesus perdoou de uma forma infinita, quer dizer, não pôs limites para o perdão. Então, tudo isso nos traz comunhão uns com os outros e bênçãos de Deus. Então, a união entre os irmãos, em oração e obediência, é fonte de bênçãos para cada um de nós nessa manhã. Eu lembro o pastor Jaime, ele estava numa reunião de oração, vários irmãos, ele contou esse testemunho. E havia um diácono da igreja, ele estava muito triste, o seu semblante estava decaído naquele dia. E naquela reunião de oração, ele abriu o coração e falou para os demais irmãos: eu estou enfermo, eu estou com câncer. E ele abriu a camisa e aquele tumor estava aflorando na sua pele. E ele estava realmente muito abatido. E aqueles irmãos, aquele dia, oraram a Deus e clamaram misericórdia. E o pastor Jaime falou que naquele momento eles sentiram uma alegria e uma paz muito grande. E quando terminou a oração, não havia mais marca nenhuma daquele câncer naquele irmão. Ele foi curado pelo poder de Cristo. Amém, irmãos? Olha, essa coisa é impossível. Para mim, até se eu ouvisse de outra pessoa, eu ficaria com dúvida. Mas eu ouvi do meu pastor, né? Meu pastor, homem de Deus. Deus opera maravilhas até hoje. Amém, irmãos? Deus quer usar cada um de nós em comunhão uns com os outros. Eu falei que os dias são maus, e são mesmos. Mas o nosso Deus não mudou. É o mesmo Deus maravilhoso. E entendemos que Cristo está às portas. Mas enquanto Ele não vem, devemos fazer o nosso melhor para a sua glória, porque Deus é precioso. Concluindo nessa manhã, devemos buscar comunhão, pois é muito boa e suave para nossas vidas nesse mundo. Devemos buscar essa santa unção da comunhão, pois evita atritos, brilha e tem bom perfume. Devemos buscar a comunhão, pois é nela que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E o povo de Deus diz: amém, irmãos. Jesus seja glorificado e a sua palavra venha abençoar nossos corações a cada dia. Lembra, Deus quer nos usar como somos, amém, irmãos? Ele nunca esperou de nós perfeição, mas Ele nos chama sempre a estar perto dEle, porque dEle sempre provém maravilhosas bênçãos e o povo de Deus sempre é feliz perto do Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar a oração nessa manhã. Senhor Deus.